São Pedro de Moel foi o centro nevrálgico do Rally Rota do Vidro, uma prova inserida no calendário do europeu da modalidade, mas que é também, simultaneamente, a sétima prova pontuável para o Campeonato Nacional de Rallys e teve lugar no passado fim de semana. A organização esteve a cargo do Clube Automóvel da Marinha Grande, que, como é hábito, marcou as primeiras classificativas para a tarde de sexta-feira. Três passagens pelos troços de São Pedro e uma super especial corrida na Batalha faziam parte do programa das festas para aquela tarde. Rui Madeira e Fernando Prata começaram bem. Colocaram o Seat Córdoba na primeira posição, mas Adruzio Lopes e Luís Lisboa ficaram a escassos 8 décimos de segundo e logo de seguida lançavam o ataque que os colocaria na liderança do rally. No primeiro troço, a equipa do 206 WRC falhava o arranque logo após alguma confusão na largada devido a um erro de um controlador relativamente ao minuto de partida do carro número 1, o Peugeot de Lopes e Lisboa. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva eram terceiros e rodavam próximo dos tempos de Lopes e Lisboa. No entanto, nem tudo estava bem, pois, pelos vistos, o rapport escolhido não era o mais certo para o traçado rápido de São Pedro. Vítor Lopes, José Janela eram a primeira equipa não WRC, ao volante do pequeno Citroën Saxo, rodavam na quarta posição e, logicamente, comandavam entre as duas rodas motrizes. A surpresa acontecia na produção. Pedro Leal e Redouane Kassam lideravam durante os dois primeiros troços e ficava no ar a promessa de, desta vez, haver luta no Grupo N. Pelos vistos, o trabalho realizado no carro durante as últimas semanas deu fruto. Na super especial da Batalha, Rui Madeira e Fernando Prata voltavam a assinar o melhor tempo e recuperavam algum do tempo perdido para Lopes e Lisboa. A luta pela liderança ganhava um novo fogo, tanto mais que Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva faziam aqui o segundo tempo. A dupla do Toyota, apesar de tudo, ainda aproveitou para dar espetáculo, como aliás aconteceu ao longo da tarde, sendo habitual ver o carro andar mais para o lado do que para a frente. Adruzio Lopes e Luís Lisboa adotavam aqui um ritmo mais cauteloso, pois davam um ligeiro toque no lençol de um passeio que lhes danificava uma jante. No entanto, apenas perderiam 2,5 segundos para Madeira e Prata. Gustavo Louro e Tiago Azevedo davam-se bem com o traçado da Batalha e conseguiam aí um quarto tempo que seria a melhor marca da tarde para a dupla açoriana. José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva davam ar da sua graça e eram quintos na super especial. Para os objetivos da equipa no Rally Rota do Vidro, o mais importante era rodar e, fundamentalmente, ganhar experiência e ritmo para as próximas provas. Para terminar o dia, os concorrentes regressaram à classificativa de São Pedro e os comandantes aproveitaram para dilatar um pouco mais a distância que os separava dos adversários. Rui Madeira e Fernando Prata ficavam assim a olhar para a traseira do Peugeot, que, pelos vistos, estava claramente mais rápido após um período de trabalho intensivo desenvolvido entre o Rally Vinho da Madeira e o Rota do Vidro. Rui Madeira e Fernando Prata não podiam, no entanto, desanimar, pois uma quebra de concentração podia-os fazer perder segundos preciosos para poderem manter a vice-liderança. O traçado rápido das classificativas da zona de São Pedro de Moel, classificativas estreitas com muitas árvores e nem sempre o piso a ser dos melhores.
No entanto, conforme podemos ver naquele pequeno LED no centro da imagem, é vulgar vermos os WRCs em quinta e sexta velocidade. Roda-se aqui muito acima dos 150 km/h. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva continuavam a dar espetáculo na classificativa da Mata de Leiria e já não conseguiam ir um pouco mais para a frente, pelo menos eram aplaudidos graças às atravessadelas do Toyota. Vítor Lopes e José Janela continuavam sem sobressaltos na quarta posição e estavam de pedra e cal na liderança da Fórmula 2. Miguel Campos e Carlos Magalhães davam tudo por tudo na derradeira classificativa do dia. Resolviam os problemas de amortecedores que tinham assolado a traseira do Mitsubishi Carisma GT nas primeiras passagens e, após se aplicarem a fundo, chegavam a São Pedro de Moel na liderança do agrupamento de produção. Pedro Leal e Rétuan Cassamo tinham assim que se ficar pelo segundo lugar do Grupo N, depois de cederem 5 segundos e meio na última classificativa do dia. José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva levavam o Fiat Punto Kit Car até à sexta posição, segunda das duas rodas motrizes. Logo atrás apareciam os terceiros classificados da produção, Pedro Dias da Silva, Mário Castro, em Mitsubishi Lancer Evolução 6, que eram seguidos por Gustavo Louro e Tiago Azevedo, que, pelos vistos, não tinham tido um grande dia ao volante do Ford Escort. Vítor Pascoal Duarte Costa encerravam o grupo dos 10 da frente e pouco mais durariam em prova. Logo no dia seguinte de manhã, a transmissão traía-os. O troféu Toyota Yaris fez aqui a estreia nos ralis. José Mário Ruivo e José Araújo deram-se bem com o traçado das classificativas do primeiro dia e instalaram-se na frente do troféu. Martim Raposo, Magalhães e José Rodrigues têm uma saída de estrada e batem, danificando a traseira do Yaris. Pedro Leite e António Manuel seriam os terceiros entre os participantes no troféu promovido pelo importador nacional da Toyota na chegada a São Pedro de Moel. Ficou a roçar na bomba dos travões. Eu pensei que poderia ser alguma coisa de grave e diminuí um pouco o ritmo, mas depois na última classificativa voltou tudo à normalidade, voltou a correr tudo bem e estamos à frente, isso é o que importa. O objetivo da equipe Peugeot Silver Team SG era esse mesmo e vamos tentar, de qualquer forma, falta ainda muito rally, o dia da manhã é muito longo e muito duro, mas vamos tentar chegar a São Pedro de Moel no lugar que mais interessa à equipe Peugeot. O dia correu bem, acho que começámos bastante bem na primeira classificativa e depois temos melhorado os tempos. Penso que, de qualquer das formas, o carro está muito competitivo para amanhã. Amanhã será outro dia, muito diferente do dia de hoje. As especiais são mais longas, são mais traiçoeiras. Vamos ver. No final da primeira etapa, Adruzio Lopes e Luís Lisboa comandavam, Rui Madeira e Fernando Prata andavam lá perto, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva eram terceiros, Vítor Lopes José Janela os quartos e Miguel Campos Carlos Magalhães os quintos. A classificação continuava com Pedro Leal, Rétuan Cassamo, José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva, Pedro Dias da Silva, Mário Castro, Gustavo Louro, Tiago Azevedo e Vítor Pascoal Duarte Costa. E assim somos chegados a sábado. A segunda etapa começava ainda de noite. A emenda para o pequeno almoço integrava duas passagens por Alveiazre, Chimpeles e Arega. Logicamente que Lopes e Lisboa tiveram que rodar de faróis ligados, mas a escuridão primeiro e mais tarde o nevoeiro não foram óbvios a que esta equipa mantivesse o comando. Rui Madeira e Fernando Prata rodavam no segundo lugar e nesta secção cedem 14,6 segundos para os líderes que, pelos vistos, estavam inatingíveis. No SEAT, algo não deveria estar bem nas afinações escolhidas para as classificativas do dia e Madeira queixava-se do sobreaquecimento de pneus que faziam o carro deslizar um pouco mais do que o esperado.
Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva, cedo compreendem que só graças a um imprevisto é que poderão alcançar os líderes, mas, no entanto, não baixam os braços, pois o segundo lugar está perfeitamente ao alcance dos homens do Toyota. No entanto, nem tudo está bem no comando da caixa de velocidades do Corolla. Assim, o joystick teve que ser substituído pelo comando de caixa convencional, mas isso não os impede de lançar o ataque ao segundo posto. Tivemos um pequeno problema com o joystick e tivemos que o pôr de lado, pelo menos nestes últimos 4 troços. Estamos a usar a caixa sequencial, mas não é grave, o carro continua bem afinado e estamos a andar depressa. Eu acho que o problema deste rally, para mim, como para o Rui Madeira, é que o Peugeot está a andar muito depressa. Miguel Campos, Carlos Magalhães aproveitam o fresco da manhã para andarem um pouco mais rápido. Estão descansados na liderança da produção, mas nem por isso podem baixar o ritmo, pois estão apostados em ser quartos e, para tal, têm que se debater com adversários de respeito. Vítor Lopes, José Janela perdem tempo na primeira classificativa do dia. Faróis mal montados fazem-nos perder preciosos segundos e assim caem para quintos. Ficam entre os homens da produção, ou seja, Miguel Campos e Pedro Leal. Pedro Leal, Redwan Kassam rodam na segunda posição do Grupo N e optam por manter o lugar, mas, mais uma vez, a sorte não esteve com os homens do Mitsubishi e à tarde saíam de estrada na classificativa da Lausanne. Uma falha de travões atirava-os para o fundo de uma ribanceira profunda e o carro ficava praticamente irrecuperável. Pouca sorte teriam também José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva. Um toque logo na primeira classificativa do dia danificava a roda traseira direita do Fiat Punto Kitcar, que chegava à assistência em 3 rodas. Tive um erro meu na primeira classificativa. Estava muito nevoeiro e muito úmido e eu facilitei numa parte lenta, o carro fugiu-me e batemos num passeio. Mas o nevoeiro não seria mau para todos. José Mário Ruivo e José Araújo aproveitavam para ganhar quase meio minuto aos segundos classificados o troféu. A primeira vez que andei com o nevoeiro foi bastante complicado. É muito diferente das pistas, mas não é muito complicado. Pouco depois, uma saída de estrada fazia-os desistir. Nuno Cabral e Jorge Carvalho passavam para a frente, mas nada estava resolvido. Com efeito, este troféu deu-nos uma prova quase imprópria para cardíacos, tanto mais que Aragão Teixeira e Luís Ramalho andavam cada vez mais perto dos primeiros classificados dos Iares. A segunda secção da segunda etapa tinha ainda guardadas 8 classificativas e nestas destacavam-se as 2 passagens pelos quase 30 km da Lausanne. Na frente, nada de novo. Lopes e Lisboa continuavam sem problemas e, como tal, aos adversários apenas restava lutarem pelas posições ainda mais ou menos vagas. Neste caso, falamos do segundo posto. Rui Madeira, Fernando Prata passam a rodar atrás de Matos Chaves, Sérgio Paiva. A luta pelo segundo lugar está ao rubro. Os homens do SEAT têm que se aplicar, principalmente agora que os problemas de caixa do Corolla estão resolvidos e, como tal, Chaves e Paiva podem começar a ganhar segundos que os colocam à frente de Madeira, que se continua a debater com os problemas de sobreaquecimento dos pneus do SEAT. Mas nada estava decidido, exceto no que concerne à primeira posição, e como tal, a luta pelo segundo lugar catalisava as atenções do muito público presente. Pouco depois começa a pouca sorte. Chaves e Paiva vêem quebrar-se um disco de travão do Corolla. Logo de seguida, um peão fá-los perder preciosos segundos e, consequentemente, a segunda posição. Madeira e Prata regressavam ao segundo posto.
Um pouco mais atrás, acontece uma luta semelhante. Vítor Lopes e José Janela dão tudo por tudo para regressarem ao quarto lugar, mas Miguel Campos e Carlos Magalhães não estão nada interessados em ceder aos ataques dos homens do Citroën de 2 rodas motrizes e até ao final da prova. Vai ser assim com os líderes da produção a aguentarem os líderes da Fórmula 2 um pouco mais atrás. Dentro do pequeno Citroën Saxo andava-se forte, pois o quarto lugar estava na mira dos comandantes da Fórmula 2. Um carro bastante pequeno, muito à vontade no traçado estreito de algumas das classificativas desta tarde. Mas Campos e Magalhães não estavam menos à vontade em outras classificativas e conseguiam assim manter a quarta posição. E assim somos chegados a Pedrógão Grande, onde estava colocado o parque de assistências que antecedia a passagem pelos últimos troços. Ao ser retomado o andamento para as últimas classificativas, Adruzilo Lopes e Luís Lisboa tinham a vitória já praticamente no bolso e só com muito azar perderiam a confortável vantagem que tinham amealhado na liderança depois de serem primeiros em 16 das 18 classificativas disputadas. Madeira e Prata estavam agora na segunda posição e já não tinham preocupações. Com efeito, os primeiros estavam a 2 minutos e o segundo posto estava já praticamente assegurado. A terceira posição era agora dos líderes da produção que não representavam perigo para Madeira. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva ficavam fora da luta. Na penúltima classificativa saíam de estrada. A competição para o segundo posto estava terminada e os homens do Toyota perderam assim preciosos pontos para o campeonato. Antes deste troço, e sabíamos que para ambicionar o segundo lugar tínhamos que forçar o andamento e era o que vínhamos a fazer. Infelizmente acabamos por sair da estrada, mas são coisas que acontecem no nosso desporto. Temos que contar com estes imprevistos. Miguel Campos e Carlos Magalhães ficavam assim com o caminho aberto para ascenderem ao mais baixo do pódio. Com este resultado, arrumavam a questão do título e conquistavam pontos preciosos para a manutenção do segundo lugar absoluto no campeonato. Vítor Lopes e José Janela eram, portanto, os quartos após uma luta sem quartel com os virtuais campeões nacionais de produção. Como já é hábito, estiveram intocáveis na Fórmula 2. Pedro Dias da Silva e Mário Castro puderam subir 2 posições durante a tarde. Primeiro foi o despiste de Leal e Cassamo, que os levaria até ao segundo lugar na produção. E depois foi o despiste do Toyota, que lhes permitiu serem quintos na chegada a São Pedro de Moel. Na classificação seguiram Stuart Coupe e Andy Tatum em Subaru Impreza do agrupamento de turismo. Os sétimos foram David Seilkan, Kevin Clark em Mitsubishi Lancer, mas também de turismo. E José Cunha e José Nunes, após alguns problemas de caixa, seriam oitavos na classificação geral, mas alcançariam o pódio na produção. Eram, portanto, os terceiros do Grupo N. Ken Skidmore e Steve Lancaster foram nonos e assim chegaram a segundos das 2 rodas motrizes. A encerrar o grupo dos 10 da frente e como terceiros da Fórmula 2 terminaram os vencedores do Troféu Iaris. Aragão Teixeira e Luís Ramalho decidiram a prova na última classificativa. Foi tal e qual como nos karts, a minha primeira corrida de karts também foi uma vitória, a minha primeira corrida nos automóveis também foi uma vitória e agora o meu primeiro rally tinha que ser uma vitória também. Nuno Cabral e Jorge Carvalho partiam para a Lausanne pressionados por Teixeira e Ramalho. No entanto, protagonizavam uma ligeira saída de estrada que os fazia baixar para segundos do troféu. Logo atrás, terminariam Hugo Lopes e Jorge Henriques, que faziam uma segunda etapa, corrida de trás para a frente, e assim eram terceiros entre os Iaris. Chegavam, portanto, um pouco mais cedo a São Pedro de Moel, pelo que Hugo poderia ainda certamente ver os seus tios Adruzilo e Vítor a terminarem a prova. Para nós foi bom, foi ótimo, devemos estar contentes porque conseguimos o objetivo da equipa João Silver Team SG, que era a vitória. Tu disseste, tens razão, é um rally muito longo, muito duro, muito difícil, quer para as mecânicas, quer para os pilotos, porque puseram-nos a pé às 4 horas da manhã. São 9h30, estamos a chegar. Quer dizer que andamos 19 horas de carro, é muito duro isso. Eu penso que o figurino do rally não mudou muito, manteve-se idêntico aos anos anteriores. É a primeira vez que este horário existe, mas a organização lá terá os seus motivos para ter feito assim. Rui Madeira e Fernando Prata terminaram a 2 minutos e 2 décimos dos vencedores.
Foi o resultado possível, era difícil fazer melhor. Com relação à sinceridade, é preciso ter outro tipo de pneus. Nós estamos, em termos de Pirelli, como clientes, não estamos com os pneus que poderíamos estar em relação às equipas oficiais. De qualquer das formas, vamos tentar rever isso e pode ser que nas próximas provas a gente possa já ter outro tipo de evolução destes pneus. Miguel Campos, Carlos Magalhães são segundos no campeonato absoluto e Campos pode já comemorar o tetra na produção. Andamos entretidos com a Citroën, ali a lutar pelo quarto lugar. Infelizmente, com a saída do Mato Chaves, subimos mais um lugarzinho, acabámos em terceiros. Acho que foi um balanço muito positivo para nós, que saímos daqui campeões nacionais, virtuais campeões nacionais do Grupo N e a lutar pelo segundo lugar absoluto. Nas duas rodas motrizes, a vitória foi para Vítor Lopes, José Janela. Realmente foi um rally duro, precisamente por isso, foi um rally longo. Começou às 4 da manhã hoje, até às 10 horas da noite. Até às 10 horas da noite foi um dia difícil, foram muitos troços, foram muitos quilómetros e pronto, o asfalto obriga sempre a um andamento extremamente rápido e pronto, mas foi um rally extremamente positivo para nós e para toda a equipe. E vamos então à classificação final. Adrosil Lopes, Luís de Lisboa foram primeiros, Rui Madeira, Fernando Prata ficaram a 2 minutos e 2, Miguel Campos, Carlos Magalhães ficaram com o mais baixo do pódio. Seguem-se Vítor Lopes, José Janela e Pedro Dias da Silva, Mário Castro. Foram os quintos. Seguem-nos Stuart Cook, David Seilkamp, José Cunha, José Nunes, Ken Skidmore e Aragão Teixeira, com Luís Ramalho ao lado. Recorde-se que estes foram os vencedores da Yaris Cup, seguidos de Nuno Cabral, Jorge Carvalho e de Hugo Lopes, Jorge Henriques. Quanto ao campeonato, Adrosil Lopes comanda, Miguel Campos é segundo lá bem perto, Pedro Mato Chaves está agora um pouco mais atrás na terceira posição, seguem-nos Rui Madeira e Vítor Pascoal. A Peugeot lidera no campeonato de marcas, seguida da Toyota e da Subaru, e a próxima prova é o Rally Sol Verde. Já no próximo sábado. Vai ser a 8ª prova do campeonato e será corrida entre Espinho, Aroca e Valdecambra. E pronto, por agora é tudo quanto ao Nacional de Rallys. Voltamos depois do Sol Verde. Então, até lá, fique com as melhores imagens.